Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Eu tinha que encontrar rapidamente um colega de quarto, eu não poderia pagar um lugar sozinho. Depois de algumas semanas procurando, encontrei um colega de quarto em Chicago alugando um quarto que eu sabia que podia pagar. Tive a sorte de encontrar alguém que eu iria me dar bem, um cara chamado TJ. Ele parecia gostar de mim, ele era um ator e gostamos dos mesmos tipos de filmes, tínhamos os mesmos hobbies, tínhamos muitas coisas em comum. Quando me mudei não levei muito tempo para perceber como o TJ era. Embora eu estivesse pagando tanto quanto ele no aluguel, ele constantemente dizia que era o dono do apartamento e ele poderia fazer o que quisesse. Quando me mudei tínhamos concordado sobre um conjunto de regras que eu pensei que eram bastante justas, mas eu estava lá há uma semana quando ele começou a mudar as regras mais a seu favor do que para o meu. Ele também se tornou muito mal-humorado. Ele sempre gemia e reclamava quando chegava em casa do trabalho, como se o fato de eu estar lá era uma inconveniência, mas não era sempre que eu dava a ele o cheque do aluguel. Estava conversando com um amigo meu chamado John, que insistiu que eu deveria me mudar. Eu estava completamente infeliz lá e ele queria que eu fosse embora. John me disse que eu nem deveria contar para ele que eu estava saindo, eu apenas deveria pegar minhas coisas e sair durante a noite ou quando ele estivesse na escola. Eu realmente não conseguia me ver fazendo isso. Uma noite, quando o TJ convidou um grupo de pessoas aleatória para uma festa, eu disse que não estava interessado. Ele começou a me tratar como se eu fosse uma mau pessoa. Naquele ponto ele estava completamente bêbado e me segurou contra a parede. Então percebi que eu deveria seguir o conselho de John e me mudar quando ele estivesse na escola, mas por alguma razão eu simplesmente não conseguia me obrigar a fazer isso. Eu realmente não queria ter que enfrentá-lo ou ir embora. Em vez disso, como um idiota, eu escrevi um bilhete e coloquei na cama de TJ, dizendo a ele que me mudaria em 30 dias. Fui para a cama e no meio da noite acordei de repente com TJ batendo na porta do meu quarto. Eu mantinha a porta trancada. Ele exigia que eu o deixasse entrar. Recusei, pois era óbvio que ele estava com muita raiva. Ele estava batendo e gritando. Eu peguei o telefone para chamar a polícia. Ele derrubou a porta. Eu fiquei tão surpreso que deixei o telefone cair. TJ correu e agarrou minha camisa. Ele então começou a gritar na minha cara dizendo que eu teria que continuar pagando a metade do aluguel pelo tempo que ele quisesse, e falando todos os tipos de coisas obscenas. Ele então me jogou contra a parede e bati minha cabeça. Meus sentidos ficaram confusos por um momento. Ele pegou um copo de água que estava na minha mesa de cabeceira e jogou na minha cara, quebrando o vidro. Minha cama agora estava completamente coberta de vidro quebrado. Eu estava tonto demais para sequer reagir. A raiva de TJ era grande. Enquanto eu estava tentando me recuperar de seu golpe inicial, ele me agarrou novamente e começou a me estrangular. Eu sabia que tinha que fazer algo ou esse psicopata ia me matar. Cheguei para cima e bati no nariz dele. Ele ficou tão chocado por eu ter dado um soco nele, que me deixou cair. Me levantei e decidi que a melhor coisa era tentar sair dali o mais rápido possível. Eu corri para fora. No corredor ele me agarrou por trás. Eu virei e dei um soco nele 3 vezes bem no nariz dele. Ele caiu de bunda e eu corri para fora do apartamento. Eu liguei para a polícia para poder pegar as minhas coisas, já que não havia testemunhas do evento. A polícia disse que era só a palavra do TJ contra a minha. Isso me irritou, pois aquele idiota deveria ter ido para a cadeia pelo que ele fez. Quando contei aos policiais sobre o copo, ele teve a audácia de dizer que foi eu que joguei. Então eu disse: por que é a minha cama que está coberta de vidro? Por fim consegui encontrar um apartamento legal, por um preço barato que eu poderia me mudar sozinho e em breve. Eu acho que eu realmente deveria ter aceitado o conselho do meu amigo John e ter saído enquanto ele não estava em casa. Há sempre algumas coisas que todos associam com as diferentes estações do ano: a neve no inverno, tudo volta à vida na primavera, você vê beisebol no verão, e a maioria das pessoas associa o ar fresco e as folhas caindo das árvores no outono.
O Walker era um apelido que demos a um cara que sempre via Moz indo para uma caminhada todas as noites durante o outono. Ele parecia ser um homem mais velho, mas não como um senhor. Ele deveria estar na casa dos seus 40 anos. No outono ele começava os passeios ao redor do bairro uma hora antes do pôr do sol. Ele fazia isso até o inverno sem brincadeira. Eu me lembro dele desde quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, e nunca falhou. Ele fazia isso da mesma forma na mesma hora todos os anos. Nunca consegui falar com o homem e nunca vi alguém se aproximar dele. Ele nunca olhou para nós. Quando você tem alguém assim no seu bairro, tanto adultos quanto crianças começam a contar histórias sobre eles. Ele era daquele tipo antissocial. Ele era um homem simples. Sua esposa morreu no outono. Era um veterano de guerra psicótico à espreita. As histórias eram um pouco mais graves. Algumas pessoas alegam que ele era um molestador ou até mesmo um assassino de crianças procurando por mais vítimas. Algumas das crianças mais imaginativas pensaram que ele poderia ser algum tipo de monstro disfarçado. Havia uma história muito popular entre meus amigos, que o homem era um lobisomem que estava deprimido porque matou sua esposa e, como resultado, passava o outono dias andando pelo quarteirão de luto. Eu sempre pensei que ele era um cara que provavelmente gostava do outono e ia para uma caminhada depois que ele saía do trabalho. Ele provavelmente não gostava quando estava quente ou frio, então ele não ia durante o inverno ou verão. Parecia perfeitamente razoável para mim. Tudo o que todos diziam sobre ele era apenas pessoas inventando histórias sobre alguém que não conhecem. Meus amigos e eu estávamos jogando no parque. Era outono e as folhas já estavam caindo há semanas, jogando futebol sem regras, e um dos meus amigos notou que o Walker estava vindo em nossa direção. Meus amigos começaram a fazer todo tipo de comentários maldosos sobre ele, chamando-o de aberração entre outros nomes pouco amigáveis. Eu disse aos meus amigos para pararem com isso. Ele era apenas um cara indo para sua caminhada pelo bairro. Falei para não espalhar mentiras tão duras sobre ele. Claro que meus amigos se ofenderam com isso. Vocês sabem como as crianças são. Tentei ferozmente defendê-lo dos meus amigos. Eles disseram para mim: se você não acredita que esse cara é um psicopata, por que você não fala com ele? Eu realmente não queria, mas eu realmente não tinha uma desculpa para não ir. Então eu disse que iria. Conforme o Walker se aproximava do parque, eu lentamente comecei a me mover até ele. Na verdade, estava com medo. De qualquer maneira, eu caminhei até ele, dei um sorriso amigável e disse: ei cara, como vai indo? Mais rápido do que eu pensei ser possível, o homem de repente me agarrou pelo braço. Ele puxou algo para fora do bolso de sua jaqueta e me esfaqueou no braço. Meus amigos viram o que estava acontecendo e correram para o Walker gritando com ele. Ele me soltou e correu para longe. Alguns amigos meus jogaram pedras nele. Depois eu vi que tinha uma seringa presa no meu braço. Quase tive um infarto. Era uma seringa suja e imunda e ele tinha enfiado tão fundo que me assustou. Eu tive que pedir para minha mãe me levar para o hospital e chamamos a polícia. Aparentemente era uma agulha de heroína usada e eu tive muita sorte de não ter contraído qualquer tipo de doença. Fizeram exames para encontrar algum vestígio de heroína no meu corpo. O cara foi preso, é claro, e eu estou bem. É meio engraçado você tentar ser uma boa pessoa quando percebe que aquelas pessoas não eram boas. Então quem realmente foi bom no final? Eu realmente amo maçãs e moro muito perto de um pomar de macieiras. Todo outono o dono permite que as pessoas pagam uma taxa para entrar e colher suas próprias maçãs. É muito bonito e divertido. Você pode obter bastante maçãs por um preço muito barato. O maior problema é que o pomar é tão popular que quando abre pela primeira vez ao público fica extremamente lotado. Eu odeio estar perto de tantas pessoas, isso me deixa nervoso. Se você não chegar ao pomar cedo nos primeiros dias de abertura, você não pega as melhores maçãs. Então eu pensei em um plano engenhoso e que não fosse completamente legal de como eu poderia ter as maçãs exatas que eu queria. Meu tio é um desse tipo de milícia antigovernamentais. Ele tinha um par de óculos de visão noturna. Pensei em pegaria emprestados para me esgueirar no pomar e pegar as maçãs que eu queria. Então voltei no dia seguinte e paguei a taxa.
O pomar não era realmente protegido e eu poderia entrar facilmente. Eu não podia levar uma lanterna comigo porque isso certamente me entregaria. Com os óculos era realmente tudo mais nítido e limpo. De qualquer maneira eu entrei no pomar sem nenhum problema. Eu tinha uma cesta grande e fui colher as maçãs. Eu estava no pomar por um pouco mais de 30 minutos quando subi em uma das árvores para pegar algumas maçãs que ainda não tinha caído. Foi quando eu ouvi o que parecia um barulho nas folhas que cobria o chão. Alarmado me virei e vi um homem enorme de aparência assustadora que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele era muito alto e gordo e carregava uma lanterna em uma mão e uma faca na outra. Eu congelei na árvore, imediatamente me arrependendo de ser o idiota estúpido por estar ali. Em primeiro lugar eu tentei permanecer imóvel para que o homem não me visse. Não fazia ideia se ele trabalhava lá ou se talvez ele tinha invadido como eu. De qualquer maneira, enquanto ele estava andando por aí com uma faca na mão, e eu realmente não queria descobrir, o homem chegava cada vez mais perto com a luz da lanterna ao redor. Eu tive que tentar não fazer barulho e isso ficou cada vez mais difícil com o homem chegando cada vez mais perto. Depois de um tempo ele finalmente chegou até a árvore que eu estava. Eu tinha que fazer de tudo para não sacudir a árvore. Eu assisti enquanto ele foi até minha cesta e olhou para ela. Então iluminou a área com a sua lanterna e ele ficou lá por um momento. Eu juro por Deus, eu pensei que ia fazer xixi ali mesmo. Fiquei esperando que o homem jogasse a luz diretamente em mim. Depois de alguns minutos que pareceu durar por várias horas, ele simplesmente chutou minha cesta espalhando as maçãs no chão. Ele começou a andar em uma direção diferente, obviamente olhando para mim de outro lugar. Eu esperei um tempo depois que o homem saiu, porém queria descer daquela árvore imediatamente, mas pensei que se o fizesse, ele voltaria e me pegaria. Depois de muito tempo de espera eu lentamente desci da árvore muito silenciosamente, peguei minha cesta e com cuidado fiz o caminho para fora do pomar. Meus pés esmagavam cada folha, eu estava com medo. Eu corri pensando que o homem viria correndo atrás de mim. Eu saí de lá e ficou tudo bem, e se isso não fosse assustador o suficiente, no dia seguinte quando fui para o pomar me preparei para pagar minha taxa. O pomar foi fechado pois um velho que morava em uma fazenda bem ao lado do pomar tinha sido esfaqueado até a morte na noite anterior. Eu recebi minha resposta que o homem que eu tinha visto não trabalhava lá. Obviamente, para que você não pense ao contrário, eu imediatamente dei uma descrição do cara para a polícia e falei tudo que eu sabia. Embora se eles nunca pegassem o cara, mas pelo menos eles não pensariam que eu tinha feito aquilo.